Vambora! Iniciamos mais uma vez, então, o debate do livro Corpo e Pensamento, capítulo 3, intitulado O Grande Livro sobre o Corpo Sem Órgãos, Spinoza e Artaud. Então, abrimos aos comentários. Vamos tentar fazer esse... Os outros vídeos têm ficado com uma média de 2 horas. Vamos tentar fazer com esse vídeo aqui mais ou menos 1 hora, né? 1 hora e pouquinho. Acho que dá pra gente debater bem aí. Então, iniciemos. Beleza. A minha primeira marcação é lá na página 5. Eu acho que vocês devem ter... Do PDF, você tá falando, hein? Isso, o PDF. Vocês devem ter alguma coisa... Eu tenho uma coisa antes aqui, quero começar, que eu tô com meio que fresco aqui. Então, mais um comentário, mais para explicar, né? Talvez quando a gente volte a escutar isso, ou para quem vai vir escutar, né? Ao devido, quem está por vir. Lá na primeira página, a Cíntia coloca que o conceito de corpo sem órgão, né? Corpo sem órgãos, foi criado, a primeira vez que surgiu foi no livro Lógica do Sentido. Então, é uma coisa que eu achei interessante, eu não sabia, e esse conceito aqui é bastante amplo, ele tem uma história que ele surge, então, na Lógica do Sentido, depois no encontro de Deleuze com Guattari, eles escrevem no Antiédipo, e também escrevem mais depois no Mil Platôs. E eu tô com uma pergunta aqui que eu fiquei pensando e falei, putz, eu vou jogar lá para ver no que dá. Como, se é possível, o que vocês pensam um corpo sem órgãos na educação física, né, nas aulas em si? Eu penso, pensei comigo, a gente, vamos falar assim, a gente dá aula, né, promove o encontro tal, mas e aí? Será que é o promover e ver no que dá, né, nos acontecimentos? A gente sei que a gente pode priorizar, mas seria também de ouvir de vocês. O que vocês acham? Eu acho que essa é a grande questão, né? Que não tem resposta. Mas não porque não tem a resposta, pela complexidade do que seria qualquer afirmação sobre esse tema. Mas não tem resposta porque a resposta é múltipla, né? Então, e mais do que múltipla, é singular, né? Então, como isso vai ser feito, talvez até o professor, muitas vezes, não tenha nem controle sobre isso, né? Uhum. Ou promova atividades que tenham a potencialidade dessa produção, mas acho que não serão em momentos específicos, né? Uhum. Eu acho que ela não possui resposta pela abertura que ela tem, né? Não pela impossibilidade de responder. Eu concordo com o João, é uma pergunta sem resposta assim, porque depende muito do corpo que está construindo, né, construindo a própria resposta, né, que está deparando com esses tipos de questões na educação física, né. O Helder vê uma questão no desejo e na aprendizagem, o João vê uma questão na linguagem, não sei, vamos supor aqui. Eu vejo uma questão na motricidade, então construir esse corpo sem órgãos na educação física e ainda abrir para inúmeros pontos em que nós nos questionamos sobre nós mesmos, sobre as nossas experiências. Mas eu penso assim que também estamos construindo alguma coisa mútua, né? Alguma coisa entre nós, né? Com os nossos corpos que constroem coisas em comum, que seriam, por exemplo, né? As nossas pesquisas, né? As nossas próprias pesquisas, registros sobre o que nós pensamos, esses encontros aqui, sobre o que nós estamos pensando, sobre
trazer essas questões para cá, e também nossos registros com princípios do que do que pode vir a ser, do que pode ser aprendizagem, e de como produzir uma educação que seja aberta para as possibilidades do encontro de uma sala de aula ou de encontros da vida mesmo, que não é só a educação física, não é só escola, mas também outros campos de conceitualização, né, outros campos de construção de sentidos, e como deixar esses campos de construção de sentidos que os nossos corpos atravessam, né, como deixá-los mais abertos às possibilidades para outras pessoas, para os outros sentidos. Então, concordo com o João no caso de que está muito ligada ao corpo, né, e à experiência. Eu, por exemplo, essa ideia do Paulo foi interessante, né? Trazer esses temas de pesquisa, vamos colocar assim, porque, por exemplo, eu vejo nessa questão da linguagem uma possibilidade muito boa, né? Então, pelo menos para mim, né? No entendimento da linguagem enquanto produtora da realidade, né? E então, trabalhando por dentro da linguagem, é possível modificar essa realidade, é possível pensar em outras coisas, inventar novas coisas, a partir disso mesmo, né? Então, eu acho que aí, pelo menos para mim, e aí provavelmente isso é visto, né, como uma espécie de reflexo nas minhas aulas, como uma possibilidade de produção, né? E aí, como vocês vão entender isso, são outras possibilidades também. Vou ligar meu abajur aqui. Helder, e você? Oi. Não, achei Só a interessante, questão Paulo. mesmo? É que você colocou para pensar também, né? E nessa que você falou, né, do João, para trazer para nossa pesquisa. Um exemplo, né, entre muitos outros. Acho que é isso também, cara. Eu acho que é no que a gente vem vivendo, né, vem estudando, a gente vai pensando outras coisas, acho que no encontro que propicia abertura à alegria, eu acho que é uma forma também de expressar. E estando nesse jogo aí nessa terra aí que eles colocam mais pra frente. Então, acho que eu tô nessa. Helder? Oi, alô? Repete aí, tipo, uma frase que não deu para ouvir. Alô? Eu aqui, pelo menos. Eu aqui não consegui ouvir. Você ouviu aí, João? Ou falhou Eu também? escutei. Não, mas pode falar de novo. Beleza. Fala aí a última frase que eu não consegui ouvir. Então, voltando, não sei onde parou, eu achei legal o seu comentário, que foi uma volta, uma pergunta, né, para pensar. Estava pensando aqui, e o que você respondeu, o João, também faz sentido, porque como o João vê essa força, essa potencialidade de se pensar e de se fazer pela linguagem, eu também vejo no que eu venho estudando, né, até que eles colocam aqui um corpo sem órgãos, e mais para frente lá eles relacionam com o desejo. Então eu vejo numa aula que eu venho estudando, se eu fosse dar uma aula, na minha aula eu vejo essa produção para abertura, entendeu? Para abertura de algo, o que vai dar a gente sabe, né? A gente sabe ao certo tudo, pelo menos. Até porque, Helder, dentro de um discurso maior da educação física, que a gente consegue dizer assim, que toma parte em revistas, acho que no contexto acadêmico ele é mais dialogado, mas em revista, no senso comum, na produção de senso comum mesmo, e que domina até mesmo pelo processo da realidade que nós estamos vivendo agora, política e tudo mais, a gente está nadando contra a maré e nadando feio contra a maré, né? Somos uma parte esquisita que pensa que educação física pode ter a ver uma filosofia, né? Pode ter a ver com
com as culturas, com as filosofias. A gente precisa sempre estar dialogando com os corpos para saber se a gente consegue trazer alguma coisa que seja de interesse mútuo e que possa trazer outras possibilidades de vida, né? Eu penso assim, né? Não sei o que vocês veem. Correto. Correto não. Aí. Eu ouvi eu tava ouvindo um podcast hoje, do Razão Inadequada lá, e eles teve uma passagem muito interessante que eles falaram sobre o Nietzsche, não sei por que eu lembrei disso agora. Manda bala. Só por causa do tema da invenção. E relacionando com aquela ideia da. Não sei se vocês lembram da metáfora da boca de sino, que a gente comentou no outro encontro. Sim. E aí eles comentaram sobre Nietzsche ter escrito sobre diferentes tipos de filósofo, né? E falava sobre o filósofo menor e sobre o filósofo legislador. E o filósofo menor é aquele que se contenta em ler outros filósofos para poder falar e escrever sobre eles a partir do ponto de vista mais preciso possível dos próprios filósofos de quem ele fala. E o filósofo legislador é aquele que inventa as coisas sobre a própria vida, né? Sobre a própria filosofia. Posso ler uma passagem do Nietzsche? Depois, continue, depois eu vou ler uma passagem do cara. Não, era isso. Aí eu não sei eu não sei o quanto de literal isso é de Nietzsche, né? Ou se eles falam de um ponto de vista deleuziano. Mas se for literal de Nietzsche, é uma herança enorme, né? No conceito de maior e menor. O Nietzsche coloca uma passagem assim que eles falam, o Nietzsche ele tem essa, não é esperança, mas eu acho que essa empatia, sei lá, essa sensação de que esses filósofos estão por aí e ele só não consegue enxergar esses filósofos, porque a moral é muito poderosa, né? A moral é muito poderosa e os esconde, traz à luz traz à luz uma escuridão, né? A escuridão só que permanece, afastando esses filósofos, mas ele sempre vem energicamente colocando que um dia eles virão, um dia eles estão aí, eles estão energicamente pensando numa vida. E tem uma parte aqui no Para Além do Bem e do Mal que eu peguei aqui, vou ler rapidinho. O essencial neles não é que eles querem voltar, entre aspas, mas que eles querem afastar-se. Um pouco mais de energia, voo, coragem, senso artístico. E eles quereriam ir adiante e não de volta. Eu acho que isso é interessante dele, né? E sempre adiante, não e voltar. Se para trás, nem se for para pegar impulso, né? Para trás, nem se for para pegar impulso, cara. Eu não quero voltar em ninguém para aprender a minha vida, para ficar lá, o cara falou isso, é aquilo. Não, vamos criar alguma coisa aí, senso artístico, alguma coisa, algo que ele usa aqui, senso artístico. Vou até grifar aqui. Boa. Vamos lá. Pra trás nem pra pegar impulso. E com o carinho de sempre, seu bosta. Ele fala depois, né? Com o carinho de sempre, seu bosta. Seu bosta. Seu bosta. Sigamos. E aí, Paulo, tem alguma coisa da página 5 ou não? Eu só tenho um atento aqui, que é na página. Eu tenho na página 2. Pode ler? Manda aí. Rapidão aqui. Assim, tem um segundo parágrafo da página 2, começo do segundo parágrafo, né, que o outro é a continuação. Aí vem Deleuze, a repartição estoica, viu aí? Página 2? Do PDF.
tem o lado esquerdo e tem o lado direito. O lado direito do PDF da página. Achei. Achou? Achou aí, João? Não, mas pode ir falando. Vou ler então. A repartição Tá. estoica entre corpos e incorporais constitui, para Deleuze, o vigor do pensamento deles e faz dele um instrumento para estabelecer uma ontologia do devir. Quando ela fala deles aqui, né, deles e dele, ela está falando da concepção de Platão sobre o mundo das ideias, né, e o mundo sensível. Aí ela vem falando assim, né, o vigor, a repartição estoica entre corpos e incorporais constitui, para Deleuze, o vigor do pensamento deles e faz dele do pensamento um instrumento para estabelecer uma ontologia do devir, ou seja, dos acontecimentos puros. Então, a gente pensa assim, na representação não pode se pensar o devir. Não, mas na representação se pensa o devir, tanto quanto uma ontologia, ou seja, uma forma, uma repartição das derivações da matéria com o tempo. Por exemplo, criança, adolescente, criança, jovem, adolescente, adulto e velho. São as derivações do homem, do ser, as derivações, sei lá, da natureza humana. Isso é pensar o devir, só que numa ontologia, né? Numa lógica do ser, ou da natureza do ser homem. É isso que eu pensei nessa parte aqui. Não sei se estaria pensando em alguma coisa. Acho que esse negócio da ontologia do devir me foi interessante, porque a gente pensa assim, o devir vem com Deleuze, vem só com Deleuze, ou com Spinoza, ou com os pensadores da diferença. Não. Acho que um pega o devir como forma de representação das metamorfoses, de querer representar a metamorfose pura das representações, e o outro vem pensar o devir como destruição e acontecimento que não pode ser representado, mas sim da ordem da sensibilidade que movimenta o pensamento também. É mais complicado, né? Mais profundo. Que aí viria só a questão assim, quando a gente pensa, a modernidade não pensa o devir, ou não é a modernidade, será, os filósofos da representação não pensam o devir. Pensam numa ontologia. Depois Deleuze vai colocar, acho que vão colocar outro nome para ontologia, interessante lá. Mas uma ontogênese, depois eles vão pensar uma ontogênese. Né? A ontologia, o devir como representação. Ontogênese, o devir como criação. Aí que vem o ponto. Foi isso. Eu acho que é um ponto bem interessante, cara, porque isso é um erro a não se cometer, né? Então, pensar que outros não pensaram sobre o que está sendo falado. Mas, na verdade, quase tudo já foi pensado, né? A partir daquilo que a gente fala, né? Entendendo, quase se colocando numa perspectiva Foucaultiana, né? A gente fala dentro de epistemes, né? De formações discursivas específicas, então, sobre aquilo que a gente fala, pensa, já foi falado, muita coisa já foi pensada, né? Então, essa questão de como determinadas escolas de pensamento, vamos colocar assim, olhavam e pensavam sobre as coisas, é um ponto muito interessante, né? Porque não dá para dizer que os caras que são classificados enquanto representativos não pensavam no devir. Eles pensavam no devir, mas a visão sobre o devir e a importância do devir são coisas diferentes, né? Então, e aí esse comentário que você faz é muito interessante, porque em um o devir é potência criativa, né? No outro o devir é potência destrutiva, vamos colocar dessa forma, Alô? né? Alô? 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 Deu uma falhada aí, João. Aí. Deu pra... Onde eu parei? Guerra de alô aqui agora. Onde eu parei? Você falou do devir criativo e devir destrutivo. Eu parei aí mesmo. Então, aí, Posso colocar? Não, vai lá. Pode falar. Não, só mais um adendo.
enquanto um seria uma potência criativa, então, e outro uma potência destrutiva, né? Enquanto um vamos dizer, abençoado e outro é amaldiçoado, né? Eu me deparei com uma questão interessante hoje, um texto no Facebook, que eu não cheguei a ler, mas seria interessante que eu lesse, falando sobre Hannah Arendt. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu queria comentar sobre esse coisa hoje, mas eu não sabia como. E aí acho que essa é um momento bacana. Porque algumas pessoas, de uma perspectiva crítica, entendem a Hannah Arendt enquanto uma conservadora. Por quê? E aí eles dão as razões, né? Eu vi bem só o comecinho, assim, não cheguei a ler o texto, né? Mas assim, entendendo que ela dizia que você construir essa identidade do trabalhador da indústria, vamos colocar assim, da classe operária, sei lá, da classe dos oprimidos, né? Daqueles que são ideologizados, etc, etc, era uma forma de apagar as diferenças de cada um, né? E aí isso é uma visão que se aproxima muito da nossa, né? Desse apagamento da diferença em detrimento da construção de uma identidade específica, né? E, e aí os caras da crítica, né, que são posicionados enquanto num ponto específico da esquerda, classificam esse pensamento que, para nós até então, é progressista, enquanto um pensamento conservador, né? Porque eu não li o texto, mas entendo que na ideia deles, né, se você divide, pulveriza, é mais fácil dessas pessoas serem enganadas, dessas pessoas serem ideologizadas, né, delas continuarem dentro dessa classe sem conseguir se emancipar e tal. Então você conserva esse status, né? E aí eu achei muito interessante. Então, então a gente pensa na ideia do crítico em relação à identidade, entendendo que os caras não se debruçam sobre o pensamento da diferença, mas não, se debruçam, mas a diferença em si, a diferença nesse nível singular de que a gente discute aqui, é uma diferença, entre aspas, amaldiçoada. Ô, João, acho que você colocou muito bem, você falou assim que você lançou o Foucault aí, falou que tudo que a gente fala, de fato, a gente produz, a gente dentro de ideias que a gente, né, a gente tem isso, culturalmente. Tô me expressando assim conforme que eu consegui pegar. Culturalmente, a gente já ouviu falar, a gente já ouve. Só que o que Deleuze vai criticar é que, e vai colocar para a gente com Spinoza, isso, um espinosista, né, é que a novidade da gente ter contato com essas questões nós conseguimos criar algo novo com elas, né? Filosofia do com, criar algo Uhum. novo com elas. Então, enquanto Foucault ele vai lá atrás e coloca que nós construímos uma realidade, uma ordem do discurso, né, de acordo com os interesses de o poder, a filosofia Deleuze e Guattariano conseguem por essa molaridade, por essa filosofia pequena, colocar a esperança da vida longe, tal qual a representação não consegue, entende? Tal qual o homem da consciência, ou seja, o homem daquele que se serve das ideias, ele não consegue, que se serve somente das ideias, não se movimenta a pensar algo novo ou criar, não consegue lidar. Por isso que algumas vezes eu vejo, eu sigo uma página que eles são fielmente de um lado da esquerda, e eles colocam Deleuze e Guattari, a filosofia da diferença, como filosofia do diálogo. Ou seja, uma filosofia que não vai a lugar nenhum. E que coloca os poderosos como pessoas que podem
dar espaço para a gente, entende? Que a gente vai lá dialogar, conversar devagarinho. Não é exatamente isso, né? A gente sabe que eles colocam que ela não produz um resultado, entende? Não produz como que eu posso dizer? Uma inversão significante. Sim, sim. É isso que eu pensei assim do que você falou, né? Uhum. A novidade da filosofia de Deleuze e Guattari é que da ontologia, ou seja, da produção de sentido, da produção de sentido, de como devia se dar, de como o homem, por exemplo, marxismo, vem entendendo como o proletariado, o trabalhador ou a mão de obra serviu aos poderosos e vem tratar de uma revolução para isso, né, de uma inversão disso. Deleuze vem também falar disso e vem falar de outras pulsões outras pulsões que vão além da servidão que vão na servidão do trabalho escravo da mão de obra e outras mais ainda de teor psicológico, de teor ideológico, de outras ideologias do sexo, ideologias da ciência, ideologias da própria filosofia, que não são só, por exemplo, o capitalismo, ou são o capitalismo se conectando com outras ideologias, entende? Aí ele vem e fala assim, pô, estão dando órgãos pra gente que a gente não precisa, e é o caso dessa sessão. E estão dando órgãos pra gente que nós nos aprisionamos. Como escapar, como construir para si um corpo sem órgãos, né? Sem esses órgãos. E é isso que ele está apresentando nesse livro aqui, nesse capítulo. Show. Tô contigo. Então, bora lá. Páginas. O Helder tem alguma coisa antes? Não. Qual página que é, Johnny? Partiu página 5, então. Lado esquerdo. Lado Qual? esquerdo? 5. Manda. Vou ler aqui na segunda linha. Com Guattari, Deleuze começa a estabelecer uma separação entre esquizofrenia como caso clínico e uma noção de processo esquizofrênico que não implica necessariamente submersão numa profundidade infrasentido. Ainda tem mais coisa, mas eu vou só comentar isso aqui. Então é interessante ver que foi a partir do encontro dele com o Guattari, né? Que daí eles começam a estabelecer uma diferença um pouco maior dessa noção de esquizofrenia, né? Porque o Guattari já era psicanalista, né? Tinha uma visão diferente, né? Do filósofo. Então, acho que Guattari convenceu Deleuze nesse sentido, né? Aí ela continua. Tal separação tem como pressuposto que o desejo, tanto quanto o pensamento, lida com multiplicidades ou puras diferenças e enfrenta vários riscos na tentativa de fazê-las entrar num conjunto, de construir uma unidade capaz de mantê-las enquanto tais. Se o pensamento se aproxima do delírio como possibilidade de síntese entre elementos díspares sem ligação necessária, sem relação de semelhança, coloca-se o problema das polaridades paranoicas e esquizofrênica do delírio, com os perigos inerentes a cada uma dessas extremidades. Então aqui é interessante a gente perceber, né, a diferença então desse desejo esquizo, né, dessa possibilidade de potência, entre aspas, esquizofrênica, né, que é a potência da diferença, de diferir, né, do esquizofrênico enquanto caso clínico, né. Então, o esquizofrênico enquanto caso clínico é aquele que está imerso na pura diferença, sem conexão nenhuma entre as coisas, né? Então, ele está diferenciando dele no mundo, no espaço, a todo momento, só que sem nenhum ponto de apoio, né? E aí, isso até conversa um pouco com aquela questão que a gente estava falando sobre... nós falamos sobre coisas que são faladas no nosso tempo, né? E se nós não falamos sobre coisas que são faladas no nosso tempo,
se nós não promovemos conexões dentro disso, lógico, estimulados por essa ideia de diferenciação, nós entramos talvez num caso clínico de esquizofrenia, né? Porque daí nós estamos a par daquela realidade sem pontos específicos de realidade, né? Então, tratamos diretamente com o delírio, né? Então, mas o que eu queria focar era realmente nisso, né? Então, a diferenciação de um conceito de esquizofrenia dentro dessa... Eu não vou usar esquizofrenia, eu vou usar esquizo. De um conceito de esquizo dentro da filosofia deleuze-guattariana e da ideia de esquizofrenia enquanto caso clínico, né? Das suas duas possibilidades e essa ideia de esquizofrenia enquanto caso clínico num ponto extremado da diferença que não é, claro, o objetivo da filosofia, né? É interessante que ele colocou, que ela falou assim, né? Polaridades paranoica e esquizofrênica do delírio, né? Uhum. Então, polaridade seria que existe, que, por exemplo, num contínuo, né? Existe ou você é paranoico, né? Você vê perigo em tudo, vê a morte em tudo e você começa a se culpar por isso e começa a morrer por uma ideia, né? Ou você torna-se esquizofrênico. Todas essas duas polaridades são delirantes. Né? E ela coloca, acho que a filosofia Deleuze-Guattariana, como o João bem disse, né, coloca a vida no meio ali disso, né, dessa problemática. Eu grifei bem baixo aqui, João. Você separou em extremidades, eu coloquei de um lado ao perigo próprio ao delírio de interpretações paranoicas, em que um dos elementos torna-se significativamente investido do poder de comunicar o sentido ao conjunto dos fragmentos ligados. Ou seja, tantos conjuntos de sensações e a pessoa dá uma investida de poder, né, naquela imagem delirante do sofrimento, né? Acho que o caso que a gente pode ver, que eu estava assistindo esses dias, que é o do Hitler, que ele era bem ligado à arte e tudo mais. Eu assisti um vídeo que foi me recomendado num de outros vídeos, que eu estava estudando sobre aquele caso do cara agora, do Do Alvin? ministro da Cultura aí, né, do Alvin. Cara, ele, tipo, cresce, né? Cresce uma ideia de tipo, existe uma arte que vem chegando para acabar com aquilo que eu gosto, né? E você entrega uma vestida poderosa, se você tem o poder de dominar aqui, de dominação, né? Poder hoje, o que é um poder econômico, um poder midiático, e transforma aquilo em um monstro, entende? Você está numa paranoia. Paranoia do quê? De se perder, né? De não se dar ao encontro com o diferente e tentar entender, experimentar. Isso que eu venho entendendo aí. Não sei o que vocês pensam. Eu acho legal, João, quando você traz isso, que eu tava com uma dúvida que também nessa relação, né, desse processo esquizo, que ele coloca mais para baixo na mesma página, tipo, se o desejo é o que leva os órgãos, a máquina a funcionar, então ele também pode levar numa autodestruição, né? Só que quando você coloca para pensar nisso, nesse processo, então o esquizo enquanto uma pessoa que não faz conexão com outras coisas, vive em as suas alucinações, é uma forma, me parece, por outro campo, né? E aqui quando ele vem com esquizo, enquanto esse processo esquizo, né, do desejo esquizo, é aquela potência para potência de vida, né?
Então, a bússola, né, é o que segue a vida, né, que a Rony coloca, né, na outra entrevista lá. Então, achei bastante legal isso. E aí, também, eu concordo com a fala de vocês e também concordo com a questão que o Paulo levanta sobre a paranoia. E a gente pode olhar essa paranoia também com outro paralelo, acredito eu, que é como ela coloca em termos de polaridade, eu não sei se é esse o intento dela aqui, mas também pode ser a ideia do neurótico, né? Então, se a gente pensar a paranoia ou o neurótico junto com o esquizofrênico dentro do limiar do capitalismo, a gente tem uma interessante relação com o que ela está chamando aqui de polaridade, né? Então, o paranoico, enquanto aquele totalmente alinhado aos ideais não ideais, enfim, as investidas do capitalismo, né, a significância do capitalismo, e o esquizofrênico como isso, com o discurso do capitalismo, e o esquizofrênico como aquele totalmente desalinhado aos discursos, mas como alguém que não consegue fazer esse meio termo, né? Então, entre trabalhar por dentro do capitalismo, ao mesmo tempo que consegue produzir o seu corpo sem órgãos, né? Ao mesmo tempo não consegue definir, então, esse campo de vida produtiva, né? Da potencialidade. E o esquizofrênico que vive totalmente isso, mas em estado delirante, né? Eu acho que isso é um paralelo que a gente pode fazer aqui. Então, até ela comenta depois aqui como conjurar o perigo de recair na catatonia ou na autodestruição, né? Então, acho que é essa a questão, né? Como conjurar os perigos, né? Da esquizofrenia ou do neuroticismo ou paranoia, sei lá. Ô, João, Hum. eu já tinha visto o significado da palavra, mas eu peguei aqui de novo o significado da palavra catatonia. Eu vou ler aqui, tá? Pode ser? Pode, vai lá. Catatônica é o indivíduo que sofre de catatonia, um estado de perturbação psicomotora que pode ser provocado por fatores psicológicos ou neurológicos. O catatônico costuma apresentar uma condição de mutismo, rigidez corporal ou, em alguns casos, grande agitação. Tá aí. Entendam? Quiser. 41 minutos, cara. Soltei e saí correndo, velho. Deixa eu dar só mais uma lida aqui num outro negócio que eu marquei para ver se eu trago, se vocês quiserem levantar outra coisa. Manda aí, João. Alô? 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 Alô, João. Sumiu? Oi, tô aqui, não, tô aqui. Tá. Eu acho que é um ponto. Acho que pode ser interessante, vou trazer. Vamos ver. Mas é lá na página 11 lá. PDF? Isso. Lá. Ele tá onde?
Porque eu marquei Deixa eu ver bastante se foi alguma coisa. coisa. Eu marquei bastante coisa antes, mas é bastante coisa que a gente já discutiu, assim, né? Cara, eu tenho uma questão aqui que dá para me lembrar, que fez me lembrar do Mil Platôs, é na página 7. Mil Platôs não, do Anti-Édipo. Hum. Aqui, tem um corpo sem órgãos espinosista, logo no começo. Viu aí? Sim. Sim, pode ir. Nele e nos textos escritos em parceria com Guattari, o corpo sem órgãos conquista uma outra dimensão. Peraí que tá. Nossa, caiu bem o negócio. E se torna o plano de imanência do desejo. O corpo sem órgãos é o plano onde acontece o desejo. É onde o desejo se movimenta. Acho que esse uma referência que pode ser o corpo sem órgãos é um bom ponto. É uma possibilidade interessante, né, de... Então, onde acontece o desejo? O desejo acontece onde você não está sendo observado, onde você não está sendo dominado. O desejo acontece onde você está movimentando seu pensamento naquilo que você gosta e você não está sendo levado por nenhum discurso que te domine o teu corpo, sabe? O desejo ocorre no corpo sem órgão. Interessante isso aqui. Uhum. Então, dá para fazer quem for estiver fazendo referência aí, colocou o corpo sem órgão. Aí, ó. O corpo sem órgãos Só isso. se É o torna o plano de plano, imanência do desejo. o plano de acontecimento do desejo. Uhum, é a criação do desejo, né? O corpo sem órgãos. Não sei se é criação do desejo, né? Porque a criação é o movimento do desejo, não? Desejo, acho que é o fruto do movimento o fruto do movimento dos encontros dos corpos que se estranham e movimentam uma força que pode produzir o desejo do encontro, né? Não, mas eu digo assim, a criação do desejo enquanto o desejo criativo, enquanto o que ele está produzindo, entendeu? Ah, sim. Ah, entendi. O que produz, tudo bem, tá, o desejo está nesse encontro. E aí o que produz esse desejo é um corpo sem órgão. Uhum, Uma das possibilidades, né? uhum. Essa conexão que Deleuze faz de Arthur, né, e Spinoza é uma dinamite, né? Totalmente filosofia ética libertadora, né, dos corpos. Uhum, uhum. Apesar dos Era tempos legal se dos esses caras dois. estivessem vivos, né? Pra Tomar uma cerveja. eles lerem assim e falar assim, e aí, o que você acha dessa conexão que ele fez aí? Ia ser interessante, né? É isso mesmo. Da minha parte. Tem uma parte aqui, nessa página mesmo, que eu não grifei de azul, mas tá de amarelo aqui, mas acho que é legal. Ela coloca assim, é no finalzinho desse parágrafo mesmo. Quando ela diz, ou seja, tal polissemia faz alusão à univocidade do ser. Ele. Então, a ideia de polissêmico, né, é aquilo que possui diferentes sentidos, né?
Uhum. E a ideia de univocidade é a ideia de função primária, né? De a função específica, né? Mas com relação, o uni faz relação a uma, né? Então, eu achei interessante esse jogo de palavras aqui, que a polissemia faz alusão à univocidade do ser. Então, a univocidade do ser, a função primeira, não sei como colocar isso, mas a produção, a essência primeira é a da polissemia. Muito legal, né? Cara, tem um texto aqui no Diferença e Repetição que é um texto em que Deleuze ele movimenta o termo univocidade. E ele vai contra a questão da unidade. A univocidade não é a unidade, ou seja, a unidade como uma configuração da representação. Ele coloca a univocidade como que movimenta o ser, entende? Que constitui o próprio sentido. E ele é polissêmico por quê? Porque ele não é. Ele depende do encontro dos corpos. Os corpos são múltiplos, então, né? Só depende do acontecimento. Então, esse univocidade é um conceito diferente? Não tem a ver com a palavra de univocidade? Não tem a ver com o quê? Desculpa. Com a ideia específica, a ideia semântica assim, do dicionário de univocidade é um conceito específico do Deleuze? Não, não sei se é um. Ó, não é um conceito específico. Ela colocou aqui, e eu não sei se ela colocou e falou assim: ó, univocidade, tem no Deleuze lá em diferença e repetição. Mas Deleuze coloca univocidade para contrapor a ideia, por exemplo, de lógica, a ideia tão forte de lógica. Eu estou tentando achar, porque o título dela é a univocidade. Ele usa o termo univocidade para contrapor a lógica. E eu achando aqui, eu leio pra gente um texto que eu até grifei. Eu achei muito. Aqui, ó. A impossibilidade de reconciliar a univocidade e a lógica e a analogia. Então, a incapacidade de reconciliar a univocidade e a analogia. Ele tem um trecho que eu coloquei aqui que eu destaquei, que eu grifei, que é bem interessante. Mas depois eu tiro foto e mando no grupo. Uhum. Beleza. Porque no Pra não dicionário está prolongar. escrito assim: univocidade, característica do que só admite um significado, condição do que não é ambíguo, a univocidade de uma lei, univocidade científica. Então, aí eu acho que a universidade aqui do Deleuze é outra universidade. A universidade é aquilo que o corpo permite retornar, por exemplo. É aquilo que o que o corpo afirma. A vida que o corpo afirma, ou a vida que o corpo cria, entende? Para si próprio. Entendi. E ele não, por que ele não permite a lógica? Porque a lógica presume uma ordem dos corpos, ou uma ontologia, não, uma lógica do ser, uma ontologia do devir. Entendeu? Uhum. Aí eu acho que que o Deleuze coloca a universidade como contraposição, por exemplo, a sujeito ou ao próprio indivíduo, o ser que é indivisível, né? Mas por que será que ele usa essa palavra, né? Bom, talvez, cara, eu colocaria assim, nós conseguiríamos, lendo o que está no dicionário, ler o que você leu, parece até uma ideia de resistência, diria eu. Tipo, um corpo que se afirma por ele mesmo, sabe? Me parece bem uma ideia de resistência mesmo. Não, mas talvez seja essa a ideia mesmo, né? A É, univocidade é a da polissemia, né? é da polissemia, é. Então, o significado que o corpo permite é o da polissemia. Sendo o da polissemia, é o do corpo que está sendo atravessado por diferentes. Você explicou melhor aí do que eu. Eu não li isso. O trecho é muito legal. Vocês vão pegar aqui, depois eu tiro uma foto lá e mando pra vocês.
Bom, estamos em quase 50. Estamos em 50. 53. Vamos descer. Eu tenho um último comentário que eu achei legal lá na página, acho que 13 de vocês, do PDF. O João tinha uma na 11, não? Tinha na 11? Manda. Eu tenho uma na 11 e na 12. Vamos ver aqui. 11, 12. Se bem que essa última aqui tá com bastante coisa. Mas vamos. Essa aqui da 11 eu acho que... enfim, eu vou ler aqui. É só um comentário. Vocês querem achar? Ou posso ler só? Vai lendo, Não, vai lendo. A solução para tais põe aqui, né? Como criar condições para que os indivíduos possam se encontrar em seu esforço para se tornarem livres. A solução para tais problemas permanece indeterminada, sobretudo porque estes se apresentam diferentemente em cada situação singular. Mas o mero fato de que cheguemos a colocá-las ou a compreendê-las pode ser um passo em direção a uma vida mais alegre e menos ordinária. De certo que, de um ponto de vista espinosista, nunca se pode sair da ordem comum da natureza, mas é possível constituir um ponto de vista extraordinário em torno dessa mesma ordem comum. Então acho que não tem muito debate aqui, acho que a frase se explica por ela mesma, né? Eu voltaria a falar aquela pergunta do Helder no começo aqui, se encaixa muito bem aqui. Uhum. É. E tem uma outra questão aqui, que é outra coisa pra gente tomar cuidado, eu acho, na questão do Descartes. Mas pode ler isso, a sua, João, primeiro? Depois eu comento isso. Na página 12, falou, né? Não sei se você vai comentar a mesma coisa que eu. Deixa eu ver aqui, peraí, tô dando uma relida. A questão, vou falando então. A questão que eu queria colocar aqui é que a gente fala que muito, né, do pensamento cartesiano gera uma polaridade entre corpo e mente. E sim, gera, ele faz uma contextualização que não consegue passar ir tão além da ideia, por exemplo, da platônica, da produção de sentido. Mas Platão, ele se questiona, Descartes, ele se questiona também da unidade entre corpo e mente. Tanto que ele cria a glândula pineal, né? O que unia o corpo e a mente, na sua produção, né, entre corpo e mente, seria a glândula pineal. Então, se fala assim, Descartes criou polos, criou a divisão entre corpo e mente. Não. Descartes, né, unia corpo e mente pela glândula pineal. Só que ele não tinha, acho que não ter, ele não conseguiu conciliar isso na teoria. Não conseguiu. O Antônio Damasio vai dizer que tá ele... travando um pouco. Tá ouvindo? Tá travando um pouco. Tá travando Então, eu falei assim que nós falamos que Descartes cria uma polarização e, de fato, né, o cartesianismo coloca os eixos, né, X e Y de concepção dual da realidade, o que é produzido pela mente e as sensações do corpo, só que ele tenta unir esse corpo, a mente e o corpo, pela glândula pineal. Então, existia na teorização de Descartes alguma coisa que unia corpo e mente.
Só que ele não foi capaz de produzir uma... Não sei se foi capaz, né? Depois eu falo sobre isso. Mas ele não foi capaz de produzir uma teoria do corpo e da mente como Spinoza veio tão fortemente a produzir. O Antônio Damasio até fala que pela pressão religiosa no tempo do Descartes, ele não poderia ir, por questões de discurso, da moralidade, além da religião, tão além da religião, ele não poderia ir tão além da religião, porque se ele visse a falar que há uma unidade entre corpo e mente, ele poderia, né, ser caçado, essas coisas, né? Aí ele colocou, então, tinha que teorizar a mente como transcendental e o corpo como alguma coisa que está aqui, a mente sendo uma coisa igual à alma, sabe? Que é infinita e para além do corpo. Por isso que a teorização dele de corpo e mente é tão escassa. Então, o Antônio Damasio coloca esse ponto, né? Eu acho que sim também, nós não podemos ser descolados, né, das questões de poder que são colocadas no nosso mundo, né? No nosso mundo agora, na atualidade, né? Era só isso mesmo. Ele fala assim que Descartes dualizou o mundo? Não, ele sim tem uma relação dual, só que, né, tomar cuidado aí para não falar que eu já cometi esse erro, caso e já fui corrigido. Eu tenho um último comentário que vai ter relação com isso, mas pode falar, Helder. Não, só ia falar que é legal esse alerta mesmo, que também, tipo, eu diversas vezes cometia esse erro aí de remeter ao Descartes a isso. E tem uma passagem aqui até que... Tá ouvindo? Alô? Pode falar. Ah, não, é que parecia uns negócios estranhos aqui. Enfim, Pode falar, eu tô ouvindo aí. Que parecia que uma princesa foi pedir uma resposta para Descartes, né, não sei o quê. Daí, então, toda essa relação do tempo que ele escreve, né, e que não é bem assim, né, como eu, pelo menos, estava pensando. Pode mandar, João. Meu último comentário vai integrar duas partes aqui, uma na página 12 e outra na página 15, para fazer relação com o pensamento de Spinoza sobre corpo e mente, né? Até essa ideia de corpo e mente, eu acho que é meio estranho, né? Ficar falando corpo e mente, né? A ideia dele é sobre corpo, né? Então ele coloca assim, no final da página 12, ali do lado esquerdo. Ela coloca, né? Os indivíduos humanos são, desse ponto de vista, modos desses atributos, né? Então Spinoza pensava na substância, né? Substância enquanto infinita e causa dela mesma, né? Essa substância possui diferentes atributos com diferentes modos, né? Então, os indivíduos são, desse ponto de vista, modos desses atributos, né? Então, para Spinoza, a mente e o corpo são um só e o mesmo indivíduo, concebido ora sob o atributo do pensamento, ora sob o da extensão. Assim, não há dualidade substancial, mas apenas dualidade expressiva. E aí, vou lá na página 15. No último parágrafo. Ela coloca assim: já temos elementos suficientes para saber que a relação entre corpo e mente não é pensada dessa maneira na ética de Spinoza. Não se trata ali de uma dualidade ou pluralidade, de base que converge para uma espécie de unidade dada pela convergência para um mesmo sentido ou pela correspondência entre os termos de ordens diversas. Trata-se de uma unidade quanto ao ser, recoberta por uma diferença no campo da expressão. Cada modo de expressão é singular, e nem sempre o que se exprime, segundo a extensão, corresponde termo a termo ao que se exprime no modo do pensamento. Então aí ela separa, né, duas possibilidades: expressão e pensamento. Então, tudo isso corresponde ao indivíduo, né, ao ser humano, que não tem diferenciação entre mente e corpo, mas ser humano. O que
ela está colocando, aparentemente, do pensamento de Spinoza, é de que o que existe são diferenças eu não quero usar a palavra expressão, então, diferenças de se colocar, não sei, diferenças de comunicação, diferenças da maneira de produzir, vamos colocar dessa forma, que ora predomina a questão do pensamento e ora predomina a questão da expressão, mas não são vistos em uma questão de dois paralelos, não são vistos entre duas coisas que se convergem, mas uma coisa só. Então, quando a gente pensa numa questão de expressão, por exemplo, eu vejo como uma possibilidade de uma música que toca e você tem vontade de dançar, né? Então, nesse nível da expressão, o seu corpo, ele lógico, né? O pensamento funciona ali, mas me parece que há uma certa predominância da expressão, né? Há uma certa predominância de um corpo que quer dançar e que é atravessado pelo fluxo musical, né? Agora, por outro lado, quando você, sei lá, escreve uma poesia, talvez haja uma predominância do pensamento. Talvez, logicamente, o seu corpo ele não está fora disso, ele é afetado também da mesma forma, mas talvez haja uma predominância de conexões cognitivas que produzem aquilo que está se fazendo, está se escrevendo, né? Então, isso era uma última coisa, não sei se vocês viram isso, né? Se isso chamou a atenção de vocês também, ou como vocês viram isso, e se não, ou se sim, como vocês pensaram, e se não, se vocês acham que me afastei muito do livro. Cara, Alu, eu não tinha pensado, eu não tinha me atentado a essa parte, João, mas, tipo, eu tinha separado aqui na 13 era um exemplo disso, entendeu? Aqui na 13 ele coloca um exemplo da pedra, que ora a gente pode falar da pedra enquanto pensamento, e ora enquanto a gente pode ver a pedra, entendeu? Então, tem horas que, quando você coloca, escrever uma poesia, então é mais coisas do pensamento, e quando você coloca dançar uma música, né? Então é mais expressão. Então tem esse grau de diferença. Acho que o que tipo, o João coloca, eu não sei se está certo, eles vão concordar ou não, é que parece que há graus de expressão. Né? Que são graus disso? O que poderiam ser esses graus de expressão? Né? A maneira de contato com as forças, você constitui uma relação que vem do seu corpo, que predomina do seu corpo, uma pulsão do seu corpo para se relacionar com ela. Sei lá, que está ligada com a força de fora também, né? A de fora e a de dentro, se conectando. Se eu leio uma poesia, eu começo a, sei lá, começo a ter sono. Se eu começo a ler um livro, eu começo a ter sono, sabe? Uma forma de me conectar com essas palavras. Eu começo a ver um filme, eu começo a ter uma ideia para um livro, ou ter uma ideia para uma música. A maneira como a ideia vem e como a força de fora, de dentro de você, conectado com aquela ideia, vai movimentar o seu corpo para aquilo, né? Seja mais movimento, né, do corpo, ou seja mais o pensamento. Mas, João, uma boa questão. Daria pra gente colocar no final, tipo, do vídeo,
Pra gente pensar, porque eu não consigo te responder talvez agora, assim. Então, fiquemos com essa citação que ela trouxe e que eu li na página 12. Para Spinoza, a mente e o corpo são um só e o mesmo indivíduo, concebido ora sob o atributo do pensamento, ora sob o da extensão. Assim, não há dualidade substancial, mas apenas dualidade expressiva. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Cara, por mim é isso também. Eu fico com essa pergunta aí também para o próximo, daí acho que dá para encerrar o capítulo. Aqui ainda falta muito, ó, depois desse capítulo terminar, não? Não, falta mais 30 páginas. Tá Ave na Maria. Então falta bastante. 30 metade. páginas. Mais Metade. 15 PDFs. Mais 15 PDF. Posso encerrar aqui então pro vídeo? Pode. Por mim, sim. Então, beleza. Encerrando. Batemos o nosso recorde de encerramento. É 1h06 marcando aqui. Nunca aconteceu isso.